TV Web do Brasil. Mais simples, impossível. Na nova TV Web do Brasil, você assiste às melhores entrevistas da internet. Esta teria sido a grande razão da divisão maior entre autênticos e moderados do partido. Os autênticos tinham uma outra visão do Brasil. Os autênticos queriam uma outra fórmula institucional, um outro caminho para se restabelecer a democracia no país. Se me perguntarem se foi no governo Sarney o passo maior para a redemocratização do Brasil, eu digo que sim. E se perguntarem ao Sarney, ele vai dizer: foi no meu governo que foi restabelecida a democracia brasileira. Ora, meus amigos, é fácil, é muito fácil reabrir-se os princípios democráticos no regime ditatorial falido, enfraquecido, já na UTI em agonia, como estava o regime militar instalado no Brasil desde 64. Mas se alguém me perguntar ainda, então os grandes líderes da redemocratização deste país foram Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, eu também diria sim. E acrescentaria: é fácil, no regime ditatorial, fazer esses bons discursos dentro de uma situação onde o limite é estabelecido pelo regime, mesmo se levando em consideração um partido consentido como era o MDB. Difícil é tomar-se posição neste mesmo partido, ultrapassando esses limites pela liberdade, entre aspas, ditada pelo regime militar. Naquela época, alguns companheiros do MDB viviam sob ameaça, porque estava ultrapassando os limites permitidos pela ditadura. Dr. Ulisses Guimarães e Dr. Tancredo Neves, habilmente, não ultrapassariam e não ultrapassaram jamais esses limites. Por isso apareceram à frente de todos como salvadores e grandes heróis da redemocratização deste país. Esquecemos, todavia, aqueles guerreiros que ficaram, como se diz na gíria, em terra, lutando no corpo a corpo contra o regime militar. E se me perguntarem os nomes desses heróis que eu me referi e que lutaram na terra, no peito e na raça contra o regime militar, eu pediria permissão para retornar à história do golpe militar de 64. No dia 9 de abril de 1964, um mês e 8 dias após a Revolução, o governo militar baixou o ato número 1, que cassou os direitos políticos de 100 brasileiros. Dentre eles, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Jânio Quadros, Raul Rife, Neiva Moreira, Miguel Arraes, Plínio de Arruda Sampaio, que foi candidato à presidência da República agora em 2010, e tantos outros brasileiros que tiveram que sair da pátria, do nosso solo. Aquilo gerou um sentimento no povo brasileiro de angústia, porque eram lideranças que ganharam no seio da população uma chama de esperança. Durante esse 9 de abril, até o ano de 1965, houve
uma verdadeira expectativa de como o Brasil iria caminhar sem os partidos políticos. Criou-se então, no fim de 1965, a Arena e o MDB. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que juntaria todas as correntes insatisfeitas deste país. O MDB, no entanto, só se consolidou como agremiação política em março de 1966. Como era um partido de algumas diversas linhas políticas, acabou se agrupando para sintetizar e melhor partir para uma luta contra a ditadura em dois grupos diferentes, os moderados e os autênticos. Havia, na realidade, alguns membros que eram verdadeiros adesistas, não eram nem autênticos nem moderados, eram adesistas mesmo. Pois bem, houve no PMDB uma luta a nível nacional entre as posições aguerridas dos componentes do grupo dos autênticos. Esses sim plantaram uma reação dentro do movimento democrático brasileiro. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas. Uma tática de luta diferente daquela estabelecida pelos moderados, comandados por Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Ambos oriundos do velho, antigo e tradicional PSD. E quem eram esses autênticos que lutaram tanto? Tem o nome de quase todos, mas talvez eu me lembre pelo menos de uns 5. Freitas Diniz, maranhense, deputado federal, chamado Dominguinho, porque o nome dele era Domingos Freitas Diniz. Freitas Nobre, deputado federal, espírita. Alencar Furtado, deputado 3 mandatos pelo Paraná, cearense. Alencar Furtado, quando chegou ao Paraná, já advogado, chegou ao Paraná naquela época, repito, ele foi advogado na prefeitura de Paranavaí. Depois foi candidato a deputado estadual, ficou na primeira suplência, disputando depois deputado federal, se elegendo por 3 legislaturas, um dos mais vibrantes deputados federais desse país, Alencar Furtado. Lisânias Maciel, grande deputado. Chico Pinto, Marcos Freire de Pernambuco, Fernando Lira, Ayrton Soares, alguns que eu estou citando, que foram parlamentares no Congresso Nacional, formando a bancada de deputados. Houve época, durante o período do MDB, nesta luta entre autênticos e não moderados, que a bancada da oposição, aí envolvendo e somando os autênticos moderados e alguns adesistas, é de um número de aproximadamente 70 a 80 deputados. Para que se tenha uma ideia da desproporção de força, os autênticos eram no máximo 20. O restante, a grande maioria, sob o comando de Ulisses e de Tancredo, quase 60. Durante esse tempo todo, esses vibrantes brasileiros lutaram sob a ameaça quase que constante de cassação e de perseguição política em seus estados. Deixaram um exemplo de luta nesta história do Brasil e não são sequer lembrados. Desses autênticos, eu não sei se eu citei, mas se não citei, for citar agora, estava também o hoje senador, acho que é o único que tem ainda mandato nesse país, Jarbas Vasconcelos, que era do grupo dos autênticos e era deputado federal na época. Esta é a realidade política desse país, porque os grandes soldados que lutaram bravamente pela redemocratização deste país estavam no grupo dos autênticos do MDB. Mas alguém pode estar em dúvida e perguntar: este MDB
que era um partido consentido, que era um partido que foi constituído pela força da Revolução. Não participou do colégio eleitoral em 1974? Sim, participou do colégio eleitoral. E esta teria sido a grande razão da divisão maior entre autênticos e moderados do partido. Eu era vereador em São Luís do Maranhão em 1973. Justamente naquele ano, a direção nacional do PMDB iria fazer sua convenção para decidir se lançava ou não candidato à presidência da República para disputar a eleição com o general Ernesto Geisel. Já havia o movimento de que Ulisses Guimarães seria candidato, um anticandidato, e teria como vice Barbosa Lima Sobrinho, então presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Esta pré-decisão do MDB nacional não estava dentro do que pensava o grupo autêntico do MDB. Pois bem, eu era vereador e o PMDB, aliás, o MDB do Maranhão, reuniu sob a presidência do deputado federal Freitas Diniz. Na reunião, o partido designou 2 delegados para a Convenção Nacional. O deputado Freitas Diniz e eu, na qualidade de vereador e delegado à Convenção Nacional. Eu e o Freitas estivemos em Brasília para esta convenção, a fim de cerrar fileiras na posição do PMDB autêntico, que não apoiava a disputa no colégio eleitoral, que todos nós considerávamos espúrio, ilegítimo, ilegal. Pois bem, os autênticos tinham uma outra visão do Brasil. Os autênticos queriam uma outra fórmula institucional, um outro caminho para se restabelecer a democracia no país. Já naquela época, em 1973, na convenção do MDB, nós defendíamos as eleições diretas e livres em todos os níveis desse país, o que só veio ocorrer depois com a emenda Dante de Oliveira. Perdemos a convenção e o partido homologou a candidatura de Ulisses Guimarães, tendo como vice Barbosa Lima Sobrinho. TV Web do Brasil. Mais simples, impossível. Na nova TV Web do Brasil, você assiste às melhores entrevistas da internet.